irmãos e irmãs, neste dia de hoje, nós estamos escutando uma parte dos discursos escatológicos de Jesus. Lembremos o que quer dizer escatologia. Escatologia é o estudo das realidades últimas. Então, quando se estuda a escatologia, se fala de céu, de inferno, de purgatório, de juízo. Essas realidades não estão ultrapassadas, mas continuam fazendo parte da nossa doutrina cristã. Aqui nós ouvimos várias coisas que Jesus diz que vão acontecer. Corremos até o risco de achar que ele quer somente anunciar aqui desgraças, guerras, crises, revoluções, sofrimento. Jesus não quer aqui nos colocar medo, mas na verdade o seu anúncio é de paz. Ele fala daquilo que vai acontecer na história humana, de um modo ou de outro, mas nos mostra que mesmo diante de todas essas situações difíceis, nós, confiando em Deus, buscando um caminho de fé, poderemos alcançar a vitória. Aquela frase do Senhor no Evangelho hoje, não ficará pedra sobre pedra. São Paulo entende, complementa, mostra a sua compreensão desta frase dizendo que passa a figura deste mundo. Para nós, cristãos, deve ser muito claro isso. Esse mundo é passageiro. Todos nós estamos aqui como peregrinos. Ninguém está aqui para sempre, ninguém vai ficar aqui para sempre. Estamos de passagem. Portanto, o nosso olhar deve se voltar para aquilo que não passa. Deve se voltar para o céu. Nunca nos esqueçamos de que estamos aqui de passagem. Então, esse evangelho de hoje nos chama à espera, a esperar o encontro que teremos com o Senhor e nos chama à vigilância. Ninguém pode baixar a guarda. São Paulo diz que quem está de pé, cuidado para não cair. Ninguém pode dizer, eu já tenho 30 anos de igreja, de grupo, já conheci, já me aprofundei, já fiz tantas coisas, e aí já estou blindado. Ninguém pode se garantir isso. Então, todos nós precisamos estar sempre mais vigilantes, preparando-nos para o encontro definitivo com o Senhor. O que devemos fazer então, se a figura desse mundo passa, se Jesus vai voltar? O que devemos fazer? Os cristãos de Tessalônica, a comunidade a qual São Paulo destinou a carta que nós ouvimos na segunda leitura, eles começaram a pensar assim: estamos aqui de passagem, o Senhor vai voltar, e olha que nosso Senhor nem tinha dito que voltaria logo. Então, se ele vai voltar, estamos de passagem, então não tem por que fazer esforço, não tem sentido fazer esforço, vamos ficar aqui. Então queriam ficar parados, esperando Jesus voltar, e só, sem fazer nada. São Paulo é até irônico quando ele diz: há muita gente cansada de não fazer nada. Quer daquele povo uma atitude. E São Paulo é bem incisivo: quem não quiser trabalhar, também não deve comer. Não há sentido ficar somente parado esperando o tempo passar. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ficar somente naquela moleza, naquela preguiça, procrastinando. Precisamos agir. É preciso trabalhar. Hoje a liturgia nos fala desse trabalho. São Paulo deu o próprio exemplo trabalhando.
Ele queria que os outros também trabalhassem. Queria que todos se sentissem de fato comunidade e comprometidos e agindo ali. Podemos pensar um exemplo. Em casa, os pais e os filhos. Claro, se você tem um bebê, uma criança, não vai dar um trabalho para ele. Mas, desde pequeno, você precisa ir ensinando para ele que ele precisa ter responsabilidade. Ele faz parte daquela casa. Então, de acordo com a faixa etária, você vai dando responsabilidade. Que nós vemos hoje uma grande crise nesse sentido. Jovens pensam que não precisam ter responsabilidade. Precisamos sim aprender isso. Isso precisa ser aprendido em casa. Não é só a mãe que precisa se matar ali de trabalhar e os filhos só fazendo bagunça e ela se virando para organizar tudo. E depois, quando o filho já cresce? Eu sei que para a mãe quer ver ali é o seu bebezão, a sua criança. Mas aquele rapaz lá, ele já é um homem. Aquela moça, ela já é uma mulher. E eles precisam sim ter responsabilidade. Se não aprender em casa, onde é que vão aprender? Então precisam se sentir parte. Então eu preciso ajeitar, pelo menos no mínimo ali, as minhas coisas, organizar, limpar. Então se o filho já trabalha, por que ele não vai se comprometer com as realidades da casa? Por que ele não vai ajudar? Só os pais precisam arcar? Tudo isso nós precisamos pensar. É necessário sair de si, ver o outro, olhar o meu pai, a minha mãe, estão precisando de mim, por que não ajudar? Ajudar. Isso também é viver, é praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Em Corinto e em Tessalônica, existia uma cultura que desprezava o trabalho manual. Isso também nós encontramos de uma certa forma hoje. Então, o que importava somente o trabalho intelectual, trabalho manual não. E aí nós vamos vendo, São Paulo também mostra Deus que já nos Gênesis trabalhou. Deus como exemplo do trabalho. Criou, trabalhou por 6 dias, no 7º dia descansou. O que nós temos aqui de um modo simbólico? Deus que mostra as leis de trabalho, um tempo de trabalho e a necessidade também do descanso. Tudo isso é necessário para nós. Deus que mostra que o trabalho não é um castigo. Já se fala do trabalho antes do pecado, que se pode ver como uma consequência do pecado aqui é aquela fadiga, é a pena pelo trabalho, mas o trabalho em si não é um castigo. Karl Marx vê o trabalho como alienação. Vê que com o trabalho, ele diz que o homem se torna um produto, se torna uma força-trabalho, se torna uma coisa. A visão da igreja é totalmente diferente dessa de Marx. A igreja vê a importância do trabalho, o direito ao trabalho e o dever de exercer bem o seu trabalho. A igreja não vê a pessoa ali como uma força, como um produto, uma coisa, mas como uma pessoa. Por isso, por ter esta concepção diferente do ser humano, a igreja não tem essa concepção bem diferente do trabalho, diferente da concepção de Marx. Na Gaudium et Spes, a igreja afirma: com seu trabalho o homem sustenta regularmente a própria vida e a dos seus, associa-se aos seus irmãos e os ajuda e pode exercer a caridade fraterna. Meu trabalho é para o sustento da minha família, é para fazer o bem, é para ajudar também as outras pessoas. A igreja mostra assim, então, a dignidade do meu trabalho. O que a igreja vê que estraga as relações de trabalho é o pecado do homem. Com o pecado, de um modo especial com o egoísmo, o homem acaba ferindo, agindo mal nas suas relações de trabalho.
E temos dois pontos, dois males que vêm disso. Primeiro, a falta de trabalho, depois, o excesso de trabalho. Então, todos deveriam ter esse acesso ao trabalho, para poder, na dignidade, sustentar a sua família, né, ter a sua renda, mas isso nem sempre acontece. E nós, como cristãos, principalmente aqueles que têm uma certa condição, precisam buscar que as pessoas tenham, minimizar esta situação, essa dificuldade com relação ao emprego, ao desemprego, e todos nós precisamos ser bons cidadãos. Se com os impostos eu posso assim ajudar outras pessoas, então nós precisamos nos comprometer com os impostos. Nós precisamos, como cristãos, buscar de fato observar as leis. Toda e qualquer lei, não podemos dizer isso. Precisamos observar aquilo que de fato não vai contra a minha fé. Precisamos sempre mais ver se isso é para o bem, é para a edificação, então eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou contribuir. Porque, infelizmente, temos certas coisas, certas leis, mundo afora, que vão contra os nossos valores. E depois nós precisamos sempre mais nos aprofundar numa coisa que se chama objeção de consciência. Diante de dias, de momentos tão difíceis, nós precisamos nos aprofundar nisso. Eu sou médico, eu sou católico, cristão católico. A lei me diz que pode abortar. Eu, considerando a minha objeção de consciência, essa expressão, né, gravem bem, depois pode pesquisar, aprofundar melhor, não vamos poder aprofundar tudo agora. Considerando esta expressão, a objeção de consciência, eu não vou cometer o aborto. Eu não sou obrigado a fazer aborto por ser médico. Eu não vou matar, tirar uma vida, porque eu sou cristão católico, tenho meus valores, tenho a minha doutrina, e isso vem para nós em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a lei de Deus, depois a lei dos homens. O outro ponto é o excesso de trabalho. Há quem, infelizmente, por necessidade, precisa trabalhar demais, porque senão não consegue sustentar a sua família. Mas há quem trabalha demais porque já o trabalho se tornou como um ídolo. Então eu quero sempre mais, sempre mais, sempre mais, já além do necessário. E o que acontece? Se eu trabalho demais, eu falto em casa, não sou mais uma presença em casa, não consigo acompanhar o crescimento dos filhos. É necessário perceber que o trabalho deve vir depois. Que os filhos não precisam somente do seu dinheiro, os filhos precisam da sua atenção, do seu carinho, do seu amor, da sua presença. E nós vemos quantas feridas existem na ausência do pai ou da mãe, nessa falta, nesta carência. Então é necessário não colocar o trabalho no centro das nossas vidas. O Senhor diz: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Não adianta de nada. Eu preciso de tempo para a família, eu preciso de tempo, sobretudo, para Deus. Não basta trabalhar e se esquecer de Deus, se esquecer daquele que me deu o meu trabalho, daquele que me deu tudo. Não podemos deixar a Deus de lado. É necessário dizer: agora basta, chega de trabalho, tá bom. Aquele que deu a lei do trabalho, deu também a lei do descanso. 6 dias trabalhou, fez a criação, no 7º dia ele descansou. Agora, nesta Eucaristia, o fruto do trabalho do homem é apresentado ao altar de Deus. Apresentamos pão e vinho e receberemos o alimento da vida eterna. A liturgia de hoje, sempre mais nesses dias, final do ano litúrgico, início do ano litúrgico, nós nos voltamos para estes temas escatológicos. Não nos esqueçamos do céu, não nos esqueçamos da parousia. Um dia nos apresentaremos diante de Deus. Não basta essa vida. Infelizmente hoje eu ouvi na nossa missão um senhor que disse: não acredito na vida eterna.
Isso para nós não é uma opção. Nós cremos na vida eterna. Não tem sentido não acreditar na vida eterna. Em nós há um desejo de infinito. Desejamos a Deus, tem um espaço em nós que só Deus pode preencher. Então busquemos a vida eterna, nos preparemos para a vida eterna. Vivamos aqui, trabalhemos, façamos o bem, mas visando sempre aquilo que não passa. Sabendo que um dia Deus nos reserva um lugar no céu. Um dia nós queremos contemplar a Deus face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passamos um instante de silêncio para escutar o Senhor.